E aí eu fiquei um pouco assustada, porque eu falei, eu nunca entrei numa indústria, eu nunca tinha trabalhado na indústria, nunca entrei numa indústria, não tinha nem colocado em TI, né, porque mesmo em obra, vocês sabem como é obra, e há muitos anos atrás, então, aí eu assisti uma aula do engenheiro e professor Celso Atienza, sobre legislação, achei espetacular, aí eu tive a coragem de, no final da aula, falar, professor, eu preciso contar uma coisa, eu sou arquiteta e urbanista, seja sincero, né, eu tenho 2 filhos, né, eu voltei a estudar, o senhor acha que eu vou conseguir ser uma boa engenheira de segurança? Na minha humildade, ele virou para mim e falou assim, com certeza. Quando ele falou esse com certeza, gente, eu acreditei. Sim, maravilhoso. Eu falei, bem, se ele está falando... Olha a importância da fala do professor. E de um homem validando uma mulher no meio de um monte de homens, com uma formação que, convenhamos, classicamente, sempre houve essa disputa e esse deboche da engenharia com a arquitetura. Então ela teve várias validações ali, não tinha por que não acreditar. Ela falou, vou até o fim, e foi, né? E aí eu perguntei, mas por quê? Né? Porque não fico satisfeita. Você está me conhecendo agora? Aí ele falou assim, eu achei muito ele falou assim, porque você não tem vícios da indústria e a sua formação humana vai fazer muita diferença. Eu guardei aquilo, levei para casa. Não fez muito sentido, mas ok. Ok, mas aquilo me marcou muito. E eu digeri muitas vezes essa fala dele, até hoje. Eu lembro dele, a roupa que ele estava vestindo, o tom da voz que ele usou comigo, que eu estava com a mão na mesa dele, detalhes que quando, né, sentimos algo, sim, aquilo fica geralmente gravado, né? E aquilo me impulsionou. Estamos no ar com mais um podcast Elas na Proteção, o podcast da revista Proteção, com patrocínio da MSA e apoio da Marluvas e Animaseg. E hoje não estamos no estúdio da Animaseg, hoje estamos aqui num estúdio dentro da Expo Proteção 2025. E não é só isso que mudou, né? Vocês estão vendo que hoje a sua host não é Fabiana Raulini. Hoje eu tenho essa baita responsabilidade, eu, Fernanda Neto, de ser a host deste programa, carregando todo o peso que é substituir a queridíssima e maravilhosa Fabi. E vou começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de 46 anos, tenho cabelos escuros, na altura dos ombros, mas mantenho meu raspadinho lá de quando estava curtinho ainda, em sinal de rebeldia. Eu estou hoje com uma camisa branca, com um lenço branco também no pescoço, um blazer preto e acessórios, brincos e anéis dourados. E como substituir Fabiana não é uma tarefa fácil. Eu não vim sozinha, que eu não sou boba. Eu trouxe comigo a minha queridíssima, minha mais nova amiga de infância, desde que a gente entrevistou ela aqui nesse programa, Jaqueline Rezende. Jaque, muito bem-vinda. Espero que seja, assim, uma nova experiência, mas, assim, muito gostoso estar deste lado agora, fazendo entrevistas. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia. É uma responsabilidade gigantesca estar aqui te substituindo. Olha só, você substituindo Fabi e eu te substituindo. Espero estar à altura. Com certeza. É um prazer imenso estar aqui na Expo Proteção. Bom, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, loira, com o cabelo aqui de luzes na altura dos ombros também. Estou com acessórios dourado e prata e estou vestindo um vestido branco de listras pretas. Estamos aqui num composê de cores. Estamos na paleta hoje. E vamos começar aqui com chave de ouro. Vamos, temos uma convidada hoje incrível. Fabi, você perdeu, Fabi. A honra é minha de entrevistá-la hoje. Hoje a gente tem uma convidada que já está assim, há mais de 25 anos na área de qualidade de vida não, qualidade, saúde, segurança, meio ambiente. Falei qualidade de vida porque é minha sardinha, né, gente? A gente vai no automático. ESG, ela é
palestrante, docente, ela trabalha com liderança, mas eu vou deixá-la, ela mesma, falar um pouco dessa sua carreira, dessa sua potência, que ela tem vários projetos e o papo hoje promete, né, Sim, Jaque? promete. Então, Acho que vamos passar aí dos 60 minutos. eu vou ter que ficar aqui cronometrando para a gente não passar, senão a conversa vai embora. Então, tenho uma honra de trazer hoje para conversar com a gente Patrícia Mantovani. Patrícia, seja muito bem-vinda. Ufa! Nossa, eu tô aqui extasiada, né? Que projeto lindo, o Elas na Proteção, uma revista tão importante para a nossa área, uma revista que eu leio muito, porque traz insights especiais para todos os profissionais da área segurança, saúde, meio ambiente, né? E afins, né? Porque eu acho que hoje o afins é muito importante. É muito né? importante. Então, eu sou a Patrícia Mantovani, vou fazer aqui minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 54 anos, eu tenho uma estatura média, cor branca, de pele, os cabelos longos, tá? Bem longos, pretos. Eu estou com um blazer branco, paz, eu estou com uma blusa azul céu, e eu estou com acessórios de pérolas, que eu gosto muito, acho bastante chique e elegante. Chiquíssimo, muito. Sou eu aqui. Elegantíssimo. E vamos começar já falando de elegância, mas vamos começar já com um presente super elegante e muito feminino, que nos representa muito, né? Que é esta botinha da Marluvas, que ela sempre presenteia as nossas entrevistadas. Então, hoje você já está ali aqui com a gente, dividindo toda essa sua história, compartilhando sua história, já leva também com você uma botinha dessa para o composê do look, da elegância, né? E a gente poder trabalhar na nossa área também com esse toque feminino, que é super importante. E além de ser super confortável, porque a minha eu já usei em campo, Olá, extremamente confortável. nossas convidadas não mentem de que realmente elas ganham a botinha e que ela é um grande sucesso. E aí, começando, vou pedir justamente para você contar um pouquinho da sua trajetória, Patrícia. Como é que você chegou até aqui hoje, né? Tem muita coisa aí de bagagem nessa história, trabalhando com lideranças hoje, com mulheres, tem vários projetos. Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa caminhada aí para chegar até aqui e a gente fala um pouquinho dos projetos atuais. Tá bom, então eu vou começar dizendo para todo mundo que eu sou arquiteta e urbanista, né? Então esse é um ponto importante, né? Certificando formações, isso, né? exatamente. Ou carreiras lineares. Numa época que foi bastante complicado, né? Porque como você é arquiteta e urbanista e você é engenheira de segurança do trabalho, sim, sou. Desculpa, mas eu sou. Você largou a profissão. Então eu me formei como arquiteta e urbanista, eu trabalhei alguns anos, tive o meu próprio escritório, fiz projetos de casas de alto padrão e também muitas reformas de cobertura, era minha área de negócio na época, mas como todo, né, país, em algum momento houve uma crise. Houve uma crise, eu fiquei bastante triste porque eu já não conseguia produzir e trabalhar como eu queria. Eu falei, preciso fazer algo diferente. Eu já era casada, eu já tinha 2 filhos pequenos, né? Porque eu casei na faculdade, eu tive a minha filha, eu estava no último ano da faculdade, depois meu outro filho. E aí eu falei, bem, o que vou fazer? Eu sempre gostei muito da área de legislação, né? Que a gente, para fazer arquitetura, tem bastante e trabalhar com urbanismo é necessário. Aí eu comentei com meu pai, eu falei, pai, eu acho que eu vou fazer outra faculdade. Eu ainda sou jovem, acho que eu vou fazer direito. Meu pai pôs a mão na cabeça, tipo, minha filha, então, você tem 2 filhos, né? Meu pai e minha mãe sempre foram, até hoje, minha rede de apoio. Eu acho que você deveria ir por outro viés. Mas como? Como é que eu vou fazer? Bem, meu pai, engenheiro químico, hoje já aposentado, ele foi um gerente de planta petroquímica em Cubatão. Conhecia muito bem o trabalho da engenharia de segurança. Muito. E aí ele comentou comigo, por que você não vai fazer engenharia de segurança? Eu falei, do que se trata? Que é isso? O que é isso, né? Ele me explicou, mas ainda de uma forma lá dos anos 80, 90, como a segurança acontecia muito para a permissão de trabalho, né? E aquela fiscalização. Aquele checklist de prancheta, isso, né? muito isso, né? Mas ele via ali algo muito importante. E ele me disse assim, olha, e no início do meio ambiente, né? Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma leve impressão que a área de segurança e a área ambiental vai ser uma área que a mulher
vai ter uma oportunidade de crescimento muito grande. Visionário, E seu ele pai. estava Muito. certo. Muito. Vocês não têm noção daquele baixinho ali, o que sai daquela pessoa que agora Mal resolveu ter imaginar. um canal de YouTube. Maravilhoso. É, Já quero assim, ter esse pai. é Mas muito. mal imaginava ele naquela época que você estaria aqui hoje falando no Elas na Proteção, justamente desse espaço que a gente tem nessa área. Que incrível. Não, ele assiste tudo, qualquer pequena entrevista, qualquer post meu, tudo. Ele é um grande entusiasta. Como é que é o nome dele? Alcione. Alcione. Que Alcione. orgulho dessa filha. Engenheiro Alcione, né? A gente brinca. E o famoso ratinho para os amigos íntimos, porque ele é baixinho. Meu pai é um grande exemplo para mim, né? A gente sempre tem ali os nossos ídolos, né? E ele é um deles. E aí lá fui eu, né? Me matricular na tal da engenharia de segurança, que eu não tinha ideia do que era. Me assustei, porque eu cheguei numa sala com quase 40 pessoas. Quando as pessoas vão se apresentar, Homens. grande maioria homens, né, como sempre, mas todos já trabalhavam na indústria. Era um engenheiro de alguma coisa, que é normalmente o caminho, engenheiro de alguma Exatamente. coisa, e vai somar aquela atuação dele à segurança do trabalho. A maioria ali, assim, não queriam ser engenheiros de segurança. A maioria era para você complementar a sua profissão e conseguir crescer na carreira. Falei assim, se você é um engenheiro mecânico e de segurança, você tem uma visão e aí você vai poder ser um coordenador, um supervisor, um gerente. Então, um pouco nessa linha que era esse momento do entendimento do desenvolvimento de carreira. E aí eu fiquei um pouco assustada, porque eu falei, eu nunca entrei numa indústria. Eu nunca tinha trabalhado na indústria, nunca entrei numa indústria, não tinha nem colocado em IPI, né? Porque mesmo em obra, vocês sabem como é obra, e há muitos anos atrás, então... Aí eu assisti uma aula do engenheiro e professor Celso Atienza sobre legislação, achei espetacular, aí eu tive a coragem de no final da aula falar, professor, eu preciso contar uma coisa, eu sou arquiteta e urbanista, seja sincero, né, eu tenho 2 filhos, né, eu voltei a estudar, o senhor acha que eu vou conseguir ser uma boa engenheira de segurança? Na minha humildade, ele virou para mim e falou assim, com certeza. Quando ele falou esse com certeza, gente, eu acreditei. Sim, maravilhoso. Eu falei, bem, se ele está falando... Olha a importância da fala do professor. E de um homem validando uma mulher no meio de um monte de homens, com uma formação que, convenhamos, classicamente, sempre houve essa disputa e esse deboche da engenharia com a arquitetura. Então ela teve várias validações ali, não tinha por que não acreditar. Eu falava, vou até o fim, e foi, né? E aí eu perguntei, mas... Por quê? Né? Porque não me resta, não fico satisfeita. Por quê? Você está me conhecendo agora? Aí ele falou assim, eu achei muito interessante, ele falou assim, porque você não tem vícios da indústria e a sua formação humana vai fazer muita diferença. Eu guardei aquilo, levei para casa. Não fez muito sentido, mas ok. Ok. Mas aquilo me marcou muito. E eu digeri muitas vezes essa fala dele, até hoje. Eu lembro dele, a roupa que ele estava vestindo, o tom da voz que ele usou comigo, que eu estava com a mão na mesa dele, detalhes que quando, né, sentimos algo, sim, aquilo fica gravado. Geralmente gravado, né? E aquilo me impulsionou. E claro que eu tive pessoas que me ajudaram, desde a minha colega de trabalho, né, ali que eu olhei para ela, estava do meu lado, ela é uma engenheira da Petrobras hoje, aí eu olhei para ela, simpatizei, e a gente fez uma amizade que perdura até hoje, e ela me convidou, eu ainda estudante, para dar uma palestra sobre ergonomia na CIPAT, que ela estava organizando. Porque ela falou, Paty, a ergonomia, né, nós da arquitetura, nós não estudamos com essa nomenclatura, né, mas toda a relação do corpo com o posto de trabalho, e foi ótimo, e essa foi minha primeira oportunidade, e a segunda também foi um colega de classe que me indicou para um estágio, porque o meu sonho ali, enquanto eu estava fazendo a pós, era, será que eu consigo um estágio? Aí uma mulher casada, com filhos, formada, que eu ainda tinha o meu escritório, aceitei um estágio na Transpetra. 2 passos para trás para impulsionar 10 para frente. É isso. Aqueles riscos que a gente tem que tomar na vida, né? E às vezes
parecem até irresponsáveis naquele momento. Se a gente conta aqui, fala, mas é uma doida. Mas são essas loucuras que fazem a gente dar passos maiores, voos mais altos, né? Eu acho que é um pouco de coragem, Sim. mas também é um pouco de vou lá. Se der, deu, se não der, tudo bem. Né? E eu sempre tive um marido, né, que casado há 32, 33, acho 32 anos, que sempre foi um parceiro, sempre me apoiou. Entendeu a frase? Eu brinco que ele mal entende o meu trabalho, porque ele trabalha com esporte, é outra vibe, né? Trabalha com esporte, é funcionário público. Aí você pega a pessoa, né, que trabalha em opostos. Total. Só que ele sempre me apoiou, né? Ele me ouvia e ele acreditava que as escolhas que eu estava fazendo, elas iam servir para alguma coisa. Nem todas foram mar de rosas, mas muitas das escolhas a gente tem que fazer. Meu pai dizia assim para mim, minha filha, escolha. Não fique em cima do muro. Senão o mundo escolhe para você. Exatamente. Em todos os sentidos, gente. Até o marido. Exatamente. Em tudo. Que a gente vai falar ou não vai falar. Tudo. Então, tenha uma escolha. Se não deu certo, ok. O que você fez? Aprendeu. Né? Se deu certo, que bom. Corrija a rota, né? Então, acho que é um pouco disso. E aí, entrei no mundo da segurança, me encantei loucamente, procurei aprender com técnicos de segurança veteranos, técnicos que me ajudaram muito a ter uma visão de campo que eu queria. Depois, outros colegas engenheiros me ensinaram toda essa questão mais relacionada à gestão. Então, sempre naquela busca do conhecimento, acabei depois tendo uma oportunidade de ir para a área portuária, que é uma paixão para mim. Um baita desafio. No momento onde a NR29 estava ali começando, muito tímida, né? Aí tive várias oportunidades em operações portuárias no Porto de Santos, né? Então, eu moro em Santos, inclusive. Eu faço sempre uma brincadeira. Eu nasci em Santos, eu moro em Santos e eu torço para o Santos. Mesmo o Santos não estando tão bem, o meu coração é santista, tá? Neymar, um beijinho, vamos lá, amigo. Vamos lá que a gente tá te esperando. Tá precisando mesmo. Então eu brinco muito sobre isso, né? A questão de Santos é super importante, Porto espetacular, muito importante para o Brasil como um todo e para o planeta, digamos assim, muita coisa passa por nós. Tive a oportunidade dentro de grandes empresas nas áreas portuárias. Botinha, capacete, querendo ser feia. Eu estava aqui guardando com uma segunda pergunta, falei, não vou interrompê-la, mas daqui a pouco a gente fala de como deve ter sido a experiência de uma mulher, né, numa área que predominantemente é de masculina, que é engenharia de segurança, ainda né, estamos aqui falando sobre isso, mas estar lá no Porto, que é uma área muito masculina, e com brincadeiras, e com trejeitos, e com vestimenta realmente, que quando você bate o olho, você não imagina uma mulher de pérolas ali naquele meio, né? Depois você conta isso pra gente também. Conto, porque é muito interessante, né? Tudo isso que eu passei, a gente vai ter umas histórias boas aqui. Aí meus filhos eram pequenos, eu moro até hoje, razoavelmente perto do Porto, e almoçar com os meus filhos era muito importante para mim. Muito, era algo que eu não abria mão de jeito nenhum. Então, eu sempre almocei em casa, quando eles eram pequenos, porque eu levava eles na escola e pegava. Aquele momento para mim era espetacular. Meus filhos brincam que falam, mãe, você nos educou no carro. Você nos educou ouvindo música, pagode, sertanejo, rock, enquanto no trajeto da escola. O tempo que tinha qualidade. Exatamente. O momento de qualidade, que isso é o mais importante com os filhos, não é a quantidade, né? Às vezes a gente demora para entender isso, mas quando eles são adultos, como os meus hoje, a Giovana tem 30, o Felipe tem 27, a gente lembra das histórias, então eu percebo cada vez mais que é a qualidade, os momentos onde realmente aqui nós vamos viajar, nós vamos brincar, eu vou estar na festinha, eu vou estar. É a presença. Estarei, né? Então até hoje, né? Quando um deita lá no sofá e começa a falar, peraí, vamos abaixar o volume da televisão, me conta aí o que está acontecendo, né? Então, esse estar é muito importante para os filhos, né?
Só que eu também tinha uma vontade de crescimento de carreira. Até então eu era engenheira de segurança, consegui ser supervisora, até coordenadora, né? Já olhava alguns portos, né? Olhava assim, às vezes 3, 4 portos, mas estando em Santos, fazia pequenas viagens. E aquele sonho de um dia ser corporativo. Perdi acho que umas 2 ou 3 oportunidades de um processo seletivo, porque para mim, os filhos eram mais importantes, aquela minha presença, e eu sempre tinha um pensamento que eu achava que lá na frente eu ia ter uma oportunidade, que iria ter a hora certa. E estava fazendo o meu ali da melhor maneira que eu imaginava que eu poderia estar entregando. Sem ter outras mulheres, né, ali para me inspirar, de referência. Vivendo ali as minhas dores, eu brinco que assim, eram 600 homens, a engenheira Patrícia e a menina do RH. Ela não tinha nome, né? Então, isso também é um símbolo sobre o cenário, né? Para mim, muito grande. E aí, eu tive uma oportunidade de participar de um processo seletivo para a Votorantim Cimentos. Eu fiquei, assim, extasiada com essa oportunidade. Eu fui, né, participar do processo seletivo tradicional e resolvi aceitar o desafio. Na época, eles precisavam de uma pessoa da área de segurança, com visão da logística, de portos, e eu comecei a minha carreira corporativa dentro da Votorantim Cimentos, o qual tenho muito orgulho de ter passado, né, por esse grupo, que eu trabalhei tanto ali na logística, na parte comercial, nos portos, e depois eu fui para a mineração dentro de uma das empresas do grupo, a Nexa Resources. E como foi mudar desta área, né, petrolífera, para a área de cimentos? Como é que foi isso? E depois para mineração, e depois para ferrovia, cada área, e depois para multimodal. Eu sempre acreditei que, independente do negócio, que é muito importante nós conhecermos. Eu gosto de falar que eu me deparo com muitas pessoas e profissionais da área de segurança que não conhecem o negócio das empresas que atuam. Gente, isso é premissa básica. Da mesma forma que você, profissional, conhece as NRs, você precisa conhecer o negócio da empresa que você está inserido. Está ali próximo à política interna de segurança do trabalho, não é isso? Exatamente. Porque se eu não conheço o negócio, o que esta empresa faz? Esta empresa minera, esta empresa movimenta, essa empresa produz o quê? O que entra, o que sai. Eu preciso entender esse negócio para poder contribuir. Senão a gente é obstáculo apenas, né? E aí, em geral, a gente é uma área vista como obstáculo e custo, justamente por essa falta de visão de negócio, né? E inclusive, contribuir para essa política interna, para que ela tenha uma outra visão. De que ela realmente faça parte do negócio e, assim, ter segurança neste ambiente nos faz chegar ao nosso objetivo e não nos impede de chegar ao nosso objetivo, como normalmente a gente é visto de, não vou poder fazer desse jeito, não tem recurso para você investir, não tem o recurso. E aí, quando eu entendo o negócio, eu posso propor melhorias contando com alguns recursos, porque eu sei do negócio. A legislação é um direcionador, né? Nós estamos falando de negócio e pessoas no final do dia. Exato. Verdade. Então, assim, a nossa sobrevivência, nós temos um fator legal de sobrevivência, sim, onde as empresas têm que nos engolir, literalmente. Elas não nos teriam se não fosse isso. Elas têm que nos engolir. E o outro fator importante é que isso precisa ficar claro, a nossa sobrevivência é potencializar o negócio, garantindo a segurança das pessoas. Então, quando a gente começa a abrir um pouco essa visão, as coisas começam a aparecerem pequenas luzes. E a alta direção começa a acreditar no que você propõe e no que você fala. Então, é uma relação de confiança estabelecida. Então, eu não estarei ali só para ticar, só para pontuar, só para pedir que você faça. Eu preciso ir além. Então, para quem quer se manter ou crescer no ambiente, né, dessa nossa sopa de letrinhas maravilhosa, precisa ter isso muito claro. Você precisa fazer parte do negócio. E todo negócio tem riscos. E você também vai assumir riscos. Desculpa, amiguinho, né? Sim. Você também vai assumir riscos. Você não vai estar livre dos riscos. Mas são riscos calculados, são riscos
conversados, né? Então, isso é importante, né? A gente ter essa visão. Essa visão, para mim, ela só ela apareceu quando eu fui para o ambiente corporativo. Enquanto eu estava ali numa área operacional, eu não tinha muito essa visão, né? Era mais ali aquele batidão do dia a dia. E a relação de como que a segurança conseguia ser mais legal, vou chamar de legal, né? E eu fazia algumas coisas para tentar que essa segurança fosse legal, que depois eu vou contar. Fui para o ambiente corporativo, comecei a fazer alguns projetos um pouco mais estratégicos, projetos de letramento, de capacitação, projetos mais colaborativos, de suporte técnico para as áreas ali que estavam operacionais. E aí a gente vai aprendendo muita coisa com isso. E no meio disso chegou uma pandemia, né? Que aí temos toda... Nos fez nos reinventar todas as formas. Tem toda uma questão pandêmica ali, né? Que fomos nos reinventar. Tive boas oportunidades ali. Até um colega ontem lembrou uma questão bem interessante que eu tinha até esquecido. CIPAT. CIPAT na pandemia. Gente, quem na vida imaginou uma CIPAT online? Não tinha ninguém, né? Tudo era aquele contato humano. Fazer, né? Porque a gente não tinha repertório para isso. Aí chegou no mês de, acho que agosto, se eu não me engano, vários colegas, né? Nós nos falamos, e aí a CIPAT vai ter, não vai ter? Nossa, nós vamos precisar fazer um documento para o Ministério do Trabalho, dizer que esse ano a CIPAT, ninguém vai fazer. Então, aí eu estava com uma colega enfermeira do trabalho, que já deixo aqui, eu amo a área de saúde, desculpa, entendeu? Mas eu gosto da segurança, mas a saúde me encanta loucamente. Eu sou suspeita para dar minha opinião. Eu tive o prazer de ter pares, enfermeiras e médicas espetaculares. Depois vou citar o nome delas aqui. E uma delas estava desenvolvendo um projeto de qualidade de vida, um aplicativo, que até então os aplicativos já tinham começado. Sim, já estava naquele incipiente, as pessoas meio desconfiadas, usa, não usa, e ele que virou obrigatório nessa época. E ela lá, né, coitada, toda fazendo. Aí eu olhei aquilo, nossa, interessante. Eu falei, pera um pouquinho, quem está fazendo isso para você? Ela me deu o nome da empresa, pediu um bate-papo, eu falei, olha, eu quero fazer isso, mas com foco numa CIPAT. A pessoa do outro lado se encantou, né? E aí, mas eu não tenho isso. Eu falei, não, mas com base nesse aqui que você tem, dá para fazer, e a gente foi. Bem, conseguimos criar ali um aplicativo, aí vieram os webinars, e eu fiz a CIPAT online e coloquei no LinkedIn. Foi um absurdo de gente querendo Como entender. É que você fez? Como é que você fez? O que era isso? Aí um colega me chamou e falou assim, Patrícia, você não quer dar uma palestra para vários colegas e explicar o que você fez? Eu falei, com certeza. Eu conversei com mais de 100 empresas na época, em vários momentos, sem cobrar absolutamente nada, mas nasceu empreendedora daí, né? Explicando o que eu tinha feito, dando assim a receita do bolo. Gente, foi assim, nós tivemos o engajamento, a maioria das empresas que depois fizeram as suas CIPATs, depois me ligaram e falavam assim, nós nunca tivemos um engajamento tão alto numa CIPAT. Aquilo virou um marco. Hoje eu encontro pessoas... online, na grande maioria, tem ações presenciais, mas não dá para não ter online. Exatamente. E tem o aplicativo, e tem o webinar, e tem as interações que você faz ali ao vivo, tem toda aquela festa, né? Mas uma festa com propósito, que isso é importante também, né? E aí as pessoas começaram a me reconhecer. Eu sempre fui a tia da excursão, né? Eu brinco, né? Eu falei, gente, para trabalhar na segurança tem que ser a tia da excursão. E até hoje as pessoas veem, nossa, olha, eu lembro da palestra que você me ajudou. Eu falei, que bom, né? Então deu certo, deu, né? Às vezes pessoas que eu não lembro, outras sim. Mas eu acho que isso é importante, né? Você se doar para algo. E aí fiquei na mineração durante um tempo. Depois eu fui para a VLI, né, como uma gerente de planejamento e gestão de segurança, a empresa que eu fiquei 2 anos e meio praticamente, é uma empresa de logística multimodal, uma das empresas do Grupo Vale, que foi um aprendizado maravilhoso, pessoas muito especiais e uma equipe assim formidável, né? E tudo tem um momento,
e a gente quer crescer mais um pouquinho, A vida são e a cinco. gente quer crescer na carreira, e a gente olha e fala assim, poxa, eu quero participar ainda mais de uma estratégia, eu quero estar ainda mais perto de onde as coisas realmente são decididas, né? E aí eu tive um convite muito bacana da Movecta, a empresa que eu estou hoje, né, atuando como uma gerente executiva ali dentro da diretoria de operações. Então, um pouco da minha trajetória, assim, né? Incrível. E no meio disso tem um monte de coisa. Exatamente, no meio disso tem um monte de coisa. Tem várias, como a gente já falou aqui, né? Mas várias áreas de atuação super peculiares, porque em geral, Riscos diversos. diversos dos mais complexos, porque em geral a gente acaba vendo mulheres na carreira sendo colocadas para áreas mais administrativas, né? Menos mão na massa. E ela estava no porto, depois ela foi uma mineradora, né? E o quanto você foi descobrindo nessa sua caminhada também o impacto da segurança como estratégia do negócio mesmo, né? Não que lá na ponta a gente não faça a diferença, e faz. Eu acho que a operação bem feita faz uma grande diferença, mas o quanto a gente talvez, tô falando aí tem o meu viés também, porque é como eu atuo, mas o quanto a gente se encanta de pensar, se eu tiver lá na estratégia, conseguir convencer o pessoal lá em cima, o quanto a gente não transforma muito mais, porque a gente inclui realmente a segurança, e no meu caso a saúde junto, e o quanto essas parcerias são incríveis, né? E são nestes momentos que nós aprendemos sobre estratégias de negociação, passando por tantos postos aí e acabamos chegando nessa conclusão de que nós não zelamos só pela saúde do trabalhador, mas pela saúde financeira da empresa também. Para que aquele negócio continue Para que existindo, né? funcione. Exatamente. E E aí é quando vem o ISD, né? Que aí é o Exatamente. profissional da nossa área que cuida de pessoas, né? Enxergar o negócio como uma grande oportunidade de crescimento. E aí são mulheres como você que vem fazendo isso já de forma intrínseca ao longo da carreira, entendendo essa visão, que hoje podem estar à frente de uma cadeira dessa, transformando e trazendo realmente experiência e bagagem de como transformar uma sigla, né? Eu brinco que a sigla está na moda, mas nessa atuação real e concreta que você vem fazendo já. Mas não só isso, né? Porque eu até brinquei que nasceu aí empreendedora quando você da dificuldade, né? E como é que a gente vai fazer uma cipate aqui, da curiosidade de olhar para o lado e falar, tem um aplicativo, vamos juntar essas duas coisas. E da sua grande generosidade em, de forma gratuita, falar, pessoal, estou fazendo isso, vamos transformar aqui junto. Esse é o amor pela segurança do Esse é o trabalho. amor pela segurança do trabalho, mas é aí que começam, talvez, essas pequenas transformações, essa confiança de que eu posso fazer algo diferente do que só ser esta engenheira. E aí eu sei que hoje você, além do cargo que você ocupa, tem vários outros projetos também com pessoas e nessa área também, liderando pessoas e transformando vidas, além da atuação realmente como engenharia de segurança. Conta pra gente um pouquinho desses projetos também, Patrícia. Deixa eu contar, né? Eu preciso ser Estamos no mesmo canal. multitarefas, multifuncionalidades. É multi, né? Hashtag multi, né? Vamos lançar isso daí, né? Que ontem, assistindo a sua palestra, né? Eu falei, poxa, tem muita gente parecida, né? Apesar de nós precisamos ser tratados como indivíduos. Isso é um fato. Isso é um fato. E muitas vezes nós somos formados para colocar tudo em padrões, né? Padrão é importante, como disse o colega Henry ontem também, né? Super importante, padrão, norma, requisito legal, compliance, conformidade. Mas o padrão não é único. Exatamente. Aí dentro do padrão você tem o indivíduo, né? Então, como trabalhar esse indivíduo? Então, isso é muito interessante. E depois de toda essa caminhada, né, que nós vamos caminhando, quando eu me deparei em querer uma posição mais executiva, eu vi que eu ainda era muito operacional. É difícil essa Muito. transição, né? Olha, a transição, eu não tenho formação como técnica de segurança, né? Eu já fiz a engenharia, mas eu percebo em várias colegas e moças que trabalharam comigo e trabalham, a dificuldade da passagem de técnico para engenheiro, de engenheiro para um supervisor, para um coordenador e aí para uma carreira um pouco mais gerente, até uma carreira mais executiva. É difícil,
são os degraus e os momentos mais complicados. Mas se você quer, você precisa se preparar para tal. Aí meu pai falava assim, minha filha, vai se preparando, não sabe nem para quê, mas vai se preparando. Aí, é uma grande lição de vida, porque é assim que a gente vive a vida, né? Se preparando para o desconhecido, aí quando ele chega, você de vez em de vez em quando ia aparecendo uns cursos, assim, que eu falava, não tem muito a ver, mas de repente vai ter a ver, e eu fazia, várias coisas, né? Aí eu peguei e falei assim, bem, eu queria uma carreira um pouco mais executiva, o que precisa fazer? E aí eu me deparo com a Karen Volpato. Não conhecia a Karen, aí ela fez uma postagem lá da empresa dela e do Agentes EHS. Eu falei, uma imersão, falei, nossa, interessante isso aqui. Beleza, liguei para ela, oi, tudo bom? Queria saber valores, como que é, como que não é. Ela me passou os valores, eu falei assim, eu vou tentar na empresa. Tentei na empresa, a empresa, não dá, não tem. Falei, eu vou fazer. Ela fez um descontão para mim, e aí deu certo, coube no bolso, eu falei, vou. A vida de conexões, né? Por falar em conexões, Karen também já foi entrevistada aqui, quem nos conectou com Patrícia também. Então, assim, é essa rede que a gente vai criando na vida, né? O que a gente está fazendo aqui é retratar, né? Colocar a vitrine naquilo que acontece na nossa vida. Então, exatamente. E aí eu fui para essa imersão que, assim, me abriu a cabeça totalmente, né? Assim, tudo que eu ouvi ela falar, todas as notações, todas as dinâmicas, né, foram muito importantes para mim naquele momento. E na época ela estava ali com um programa de mentoria, iniciando também, que ela estava começando o Agente Educa, e eu falei, eu quero conhecer melhor esta pessoa, né? E eu comprei ali as mentorias, fiz um processo de mentoria com ela muito difícil. A mulher brava. Nossa Senhora. Ela sabe disso, né? Que a gente já falou sobre isso. São os agentes que nos transformam, né? Aqueles que cutucam a gente para valer. Ela me dava umas coisas para fazer, umas reflexões que dava vontade de ficar de mal, né? E eu brincava com ela. Às vezes eu falava assim, essa semana não dá, pode ser na outra. É porque eu falei assim, não sei, tinha dúvida se eu ia continuar ou não. Mas eu fiz o processo completo, e no processo completo, ali no final do processo, ela teve a ideia de fazer um evento para mulheres. E ela, como ontem ela falou, eu fui a primeira pessoa a saber. A gente teve uma conexão muito boa, e aí ela me contando, e eu também falando de coisas que eu já tinha passado. Karen é bem mais nova do que eu, né? Aí a gente ali conversando bem, nasceu o Mulher EHS. E ela... Que é um nome incrível, inclusive. E ela me convidou para ser embaixadora, era eu e mais uma outra colega, as primeiras palestrantes, né? E ali nasceu, hoje já é uma amizade, né? Hoje já passou do profissional. E eu acreditei no projeto, acreditei na proposta, e estamos aí, né? Então, hoje eu sou embaixadora do Mulher EHS. Então, a gente é a nossa área de atuação, as mulheres que nós conhecemos, mas hoje já é um projeto aberto para qualquer mulher. Então, qualquer mulher que queira, porque o EHS é emergir, humanizar e superar. E já vi, inclusive, que vai ter um evento em março aqui em São Paulo. Exatamente. Então, a próxima edição, fiquem atentas. Fiquem atentas, o convite já está feito. Acompanhe aí nas redes. Acompanhe a partir de outubro, a Karen já vai abrir as inscrições, né? Estejam onde outras mulheres estão. Porque essa rede é muito importante, né? A gente precisa se fortalecer. Historicamente, isso não acontecia, nós disputávamos espaço, né? Então, hoje não, nós precisamos nos unir para a gente ter um espaço mais forte. E não darmos mais ouvido de que mulher não ajuda mulher. Exato. Precisa mudar isso. Exato. Mulher ajuda mulher, sim. Sim, a gente é colocada a não ajudar com esta frase ali na cabeça. Exatamente. E quanto é gostoso nos reconhecer nas histórias umas das outras, né? Sim. A gente se reconheceu em vários pontos das nossas histórias, e o quanto a gente começa a perceber que a gente não passa por isso sozinha, não é um problema meu individual, mas muito mais do coletivo e do fato de sermos humanas e mulheres. Vamos passar por isso, né? Eu estou aqui acompanhando, não quero te cortar, Patrícia, mas você acredita que nós já estamos quase no final? Pois é, eu te falei que ia passar de 60 minutos. Não estamos, ainda tem aqui um tempinho. Mas vou provocar já a Patrícia, porque assim, ela tem milhões de histórias, e se deixar a gente fica aqui o dia inteiro com ela. Mas a gente precisa chamar um quadro
E aí vou chamar o quadro Conta Pra Gente. Vou te contar o que é o quadro Conta Pra Gente. É aquele quadro em que a gente quer ouvir uma história, um perrengue, uma dificuldade, algo que marcou muito sua vida. Então, imagino que aí deve ter coisas e muitas coisas, mas que você pode escolher lá, sei lá, da época Ou algo de engraçado ou algo também, engraçado, que divertido, aconteceu. marcante, Sim. época portuária, agora, mais recentemente, lidando com mulheres. Enfim, qualquer projeto, qualquer história que você quiser contar pra gente. Então, vamos chamar a vinheta do Conta Pra Gente. Então, tem muitas histórias, mas tem uma muito peculiar que é assim. Eu trabalhei numa empresa portuária e eu era doida para ter um rádio. Achava o máximo ter o rádio. Isso. Mas não quiseram me fornecer um rádio. Disseram que eu não precisava do rádio. Então tá bom. Eu comprei um apito. Apito? Esse apito, tá, gente? E aí, penduradinho no pescoço. E aí, tudo que eu via que não estava certo, eu ia lá e dava um apito na orelha de alguém, literalmente. Aí teve um caso muito emblemático, né? Um navio. Para um navio descarregar, você pega um trator, né? Muitas vezes, para carregadeira, e você coloca dentro do porão do navio. Né? Tem um operador ali, ele vai tirando aquela carga, ajustando aquela carga para um grab ali poder pegar e tirar a carga do navio. Quando chega no final, tem só um pouquinho de carga, sempre dá uma confusão. E aí, esse operador, né, de máquina, que era um trabalhador avulso, que é uma legislação diferente, então ele não era um empregado da empresa, ele resolveu parar o trabalho. Ah, porque aqui não está seguro, isso aqui não está bom, eu não estou gostando, firula de homem. Aí, ninguém conseguia fazer o rapaz lá voltar e terminar o trabalho. E um navio parado, gente, é uma fortuna. Eu vou imaginar a pressão que não é, vamos embora. Pressão, aí vão lá e chamam quem? Patrícia, que é um problema de segurança, porque tudo numa empresa... Gente, deixa eu dar uma dica, tudo numa empresa pode ser um problema de segurança, então cuidado, né? Qualquer coisa. Aí lá vou eu, no convés, apitando. Ei, você! O que está acontecendo? Ah, eu não estou seguro. Mas não está seguro por quê? Não, essa máquina aqui não está boa. Mas você fez o checklist? Fiz. Tem alguma coisa errada? Não, mas eu não quero. Uma ladainha danada, porque ele tinha brigado. Depois eu vim descobrir que ele tinha brigado, batido boca com a pessoa que estava supervisionando a nossa birra, a nossa operação. Eu falei, se você não voltar a trabalhar, você não tem motivo, eu vou descer aí. Ah, eu vou descer. Desci no porão do navio, que é complicadíssimo. Quando eu me deparo com esse cidadão, eu, na época, era instrutora da Marinha. E a gente vai descobrindo mais coisa dela, Não é? tá vendo? E eu que treinava esses estivadores, né, na Marinha. Quando eu chego lá embaixo, eu me deparo com uma pessoa que estava na sala semana passada. Sendo treinado por você? Aí ele, professora! Eu falei, querido, então, o que significa isso? Volta pra trabalhar. Não, sabe? Não, é que lá o cara era birra. E eu falei, você não tem vergonha? Pelo amor de Deus, me para uma operação, uma fortuna. Vamos fazer um negócio bonito, vamos acabar essa operação aí. Nós não tivemos um problema aqui. Me ajuda. E não havia nenhum problema. Nenhum problema de segurança, era um problema de relacionamento, que acontece muito. Que é o mais comum na nossa área e vira ou de segurança ou de saúde, e quando você vai ver muito mais relacional do que qualquer outra coisa. Exatamente, é um problema que a gente chama de social, Sim. né, dentro das organizações, e principalmente a liderança, que pode ser uma liderança formal ou não. Né? E que aqui nesse caso nem era formal. Não, era formal. Mas estava no papel de liderança, porque quem está no comando daquela operação. E aí eu fui para o front, eu desci no porão, eu mandei o rapaz descer da máquina, eu conversei com ele me reconheceu, eu pedi, por favor,
nós ali selamos o compromisso que a gente ia terminar aquela operação de forma segura, bonita. Eu gosto de usar a palavra bonita e capricho. Sim. Eu adoro. Eu lembro lá quando eu estudava colégio de freira, gente, vamos fazer as coisas com capricho, senão nem faz. E aí a gente acabou a operação e eu subi, e é uma história bem interessante, porque quando eu passei a ser instrutora da Marinha, por uma necessidade, que o Porto de Santos passou por uma época com algumas fatalidades, teve um trabalho em conjunto dos operadores portuários e mais o Ministério do Trabalho, eu precisei me qualificar como instrutora da Marinha para poder fazer esse projeto acontecer. E quando eu entrava na sala de aula, 30 homens ali, os meus primeiros 30 minutos eu era sabatinada por eles, nome dos equipamentos, procedimento, NR29, que eles sabem que você decorar. provasse que era bom o suficiente para estar ali. Aí eram uns que nós passamos geralmente. Eram uns 30 minutos, o equipamento tal, blá, blá, blá. Aí eu respondi ali, então, gente, vocês estão satisfeitos? E agora, podemos começar? Então, foram alguns meses, nesse projeto, e aí eu acabei ficando muito conhecida pelos trabalhadores avulsos portuários, que eu encontrava na praia, que eu encontrava tomando sorvete, porque Santos, você encontra todo mundo na praia, E eu acho que a minha reputação, ela starta muito nesse momento, que é uma questão de você ter um posicionamento técnico, humano, de professora e instrutora, dentro de uma operação. Não, e o quanto é simbólico esse seu relato, essa sua história, que mostra justamente isso. Na minha cabeça só veio o quanto você ali mostrou um posicionamento, ganhou uma força, um peso com o estivador, com as pessoas que estão ali, porque assim, me reconheceu, é alguém que me treinou, poxa, é alguém que tem total autonomia, total capacidade, competência para estar me exigindo o que está me exigindo, não tem como eu enganá-la aqui, e com todo o resto, ninguém conseguia resolver um problema de um navio parado, custando milhões, e vai lá uma mulher de apito. Não, imagina. Que é quem faz a coisa andar, Imagina a vergonha dele quando viu que era a professora. Eu imagino. Ele ficou assim, tipo, não dá mais para continuar essa disputa. Continuar com essa birra. Exato. E assim, tô aqui de coração partido, Essa mulher é um poço de coisas novas, Cada vez você vem uma... Eu acho que ela vai precisar voltar. Ela vai ter que voltar, porque eu queria ficar mais 2 horas, tem muita coisa para sair daí ainda. E aí tem mais, eu vou falar rapidinho dos outros 2 projetos. Você tem mais projetos. Isso, então o Mulher EHS, eu sou uma embaixadora totalmente voluntária, por favor, entendam. Então, assim, qualquer moça, mulher da tribo que me liga, que me pede qualquer coisa, é um projeto extremamente voluntário da minha parte. Depois, eu sou madrinha do Cruzeiro Mais Que Líder. Então é literalmente um cruzeiro, um navio. Ela sabe do que tá falando. Já o ano passado, a Karen foi convidada, pela empresa, pelo idealizador. Ela estava grávida, não pôde ir. Vou falar com a Patrícia, ela já está lá em Santos, E a pessoa me procurou, que também virou um grande colega. Ele me mostrou o projeto, eu achei super bacana. Esse projeto é uma collab. É outro ponto também que precisa ficar claro, É uma grande collab, ele é um idealizador, é uma collab dos palestrantes ali, então a experiência do navio, e você tem ali, são 6 palestras de 30 minutos, sempre com temas de tendências. Muito legal. Então você tem ali a segurança com foco no negócio, você tem a parte de liderança, você tem neurodiversidade, então você tem temáticas, assim, de tendências. Palestras de 30 minutos para você curtir o navio. Então, muito, muito bacana isso. E o outro é um projeto junto com a Insight Consultoria. Esse já é um projeto, sim, meu, particular, pago, que as pessoas, querem ser treinadas, fazer o curso. Então, esse projeto está nascendo, com a Cris Lage e com a equipe dela, que a gente montou uma trilha, chama-se Trilha Outlier. Que legal. O nome já dá vontade de participar. Trilha Outlier, são 4 cursos, um curso sobre gestão psicossocial, o outro sobre fatores humanos e visão do erro, o outro segurança psicológica e o meu que eu falo de liderança humanizada eficiente.
Sensacional. Porque não é só a liderança humanizada, ela precisa ser eficiente, ela precisa dar resultado. Porque quando a gente fala de liderança humanizada, as pessoas pensam naquela mãe pegando alguém no colo, não é sobre isso. E aí a gente trouxe essa ordem de conhecimento, né? Então tem especialistas, a Cris, ela dá segurança psicológica, é psicóloga, o Douglas, que é especialista em fatores humanos, a Janaína em gestão psicossocial. Então, nós unimos os nossos conhecimentos, montamos a trilha, ela é online à noite, não atrapalha o meu serviço. Como uma multi, nunca atrapalha mesmo. Vem ao encontro do que a NR1 está nos propondo. Então, é sobre isso. É um pouco disso. E aí eu acho que com a maturidade, que nos ajuda muito, 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 muito. Como é bom, eu passei a ficar mais tranquila, né? A maturidade, ela traz isso, a gente começa a fazer leituras de cenários, né, mais inteligentes. Sim. A gente vai conseguindo controlar um pouco melhor as nossas emoções, a gente passa a estar com quem a gente quer, aonde a gente quer. Fazendo o que gosta. E aí eu acho que a junção de tudo isso, eu acho que vai nos abrilhantando e vai trazendo o brilho que toda mulher merece ter. E com essa fala, eu sou obrigada a puxar a nossa última vinheta, me dói o coração, mas que ela nos inspira, que é o seu recado, sua mensagem final, já muito inspiradora, já puxando dessa última fala dela, que você deixa para quem estiver nos ouvindo, né? Pode ser sobre trabalho, sobre vida, sobre o nosso amadurecimento, enfim. E aí você escolhe a mensagem que você quer deixar. Então vamos chamar o Ela no Inspira. Bem, o meu pai, ele me deu um livro quando eu era jovem, chamado Hei de Vencer. Essa é a minha frase. Quando a Karen me convidou para ser embaixadora, ela fez um lindo pôster, né? E pediu para a gente colocar uma frase. Então, essa é uma das minhas frases, Hei de vencer. E com base nisso, eu sei que para que eu vença, eu preciso de uma rede, porque eu não venço sozinha, né? Sempre tem os pais, o marido, os filhos, os amigos, os líderes que acreditam, que dão as oportunidades, os colegas das mais diversas áreas, né? Que nos ajudam a vencer. Então, queira vencer sem pressa e não se compare a ninguém. Apenas se inspire em algo que você acha interessante que alguma pessoa tem. E que mensagem incrível e inspiradora, Olha né? que fiquei arrepiada. Exatamente, até porque é o senso dessa comunidade, Elas na Proteção, que a gente realmente se inspirando e formando essa rede de suporte, que ninguém chega em lugar nenhum sozinho. E venceremos. E venceremos. Queremos. Queridas, Muito obrigada, Jaque. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Espero ter correspondido à Com altura. certeza. Essa dupla aqui, ó, Fabi, se prepara. Se prepare, Fabi. Se prepara. Patrícia, muito, muito obrigada. Sua história, assim, riquíssima. Talvez a gente tenha que marcar uma segunda rodada. Sim. A gente fala isso para todas as convidadas, assim, que as histórias realmente encantam e que a gente queria ouvir mais. Mas eu vou cobrar a Fabi e vou cobrar o Alexandre, viu? A gente precisa fazer uma segunda rodada. Talvez a gente quer histórias novas, mas a gente pode ir mesclando, talvez, com trazer aquelas nossas colegas que a gente fala, e aí, o que mudou? Vamos contar mais, vamos falar um pouquinho mais. E para vocês que estão nos assistindo, por favor, não esqueçam de dar seu like, comentar, compartilhar lá no YouTube, para que o algoritmo do YouTube entregue cada vez mais esse conteúdo maravilhoso, essas histórias incríveis de mulheres incríveis aqui no Elas da Proteção, para que outras e outras tantas possam nos ouvir e nos unir a nós nessa comunidade. Agradecendo demais nossos apoiadores e nossos patrocinadores, MSA, Marluvas e Animaseg. A gente vai se despedindo aqui do Expo Proteção 2025 esse ano. E todo episódio novo vai ao ar às quintas-feiras ao meio-dia, não ter. Até lá. Isso, até. Até